Olá, hoje eu vou falar sobre esquemas de reforçamento e economia de fichas. Por que que o analista do comportamento usa reforçamento nas suas intervenções? Você já se perguntou por quê? Então, gente, o reforçamento ele é um processo em que uma nova resposta é aprendida e mantida. Você já ouviu falar que toda ação ela tem uma reação? Então, toda resposta ela produz uma consequência. E o efeito dessa consequência vai me dizer se essa resposta se tornará mais provável ou não de acontecer no futuro. Então, quando ela se torna mais provável de acontecer no futuro, eu digo que ela foi reforçada. E quando não, é outro tipo de efeito sobre a consequência. Mas eu vou te dar um exemplo bem simples para entender reforçamento. Vamos supor que você tem dois irmãos, o João e o Pedro. E você, vamos supor também que você está bastante longe da geladeira e você pede para o João um copo d'água. Só que ele finge que não escutou e te ignora. Aí depois você vai pedir para o Pedro. Só que com o Pedro foi diferente. O Pedro atendeu a sua solicitação, foi lá na geladeira, pegou o copo d'água e te entregou. O que acontece? Em uma ocasião futura, vai ser mais provável que você peça água para o João ou para o Pedro. É muito provável que você peça para o Pedro, até porque ele reforçou seu comportamento de fazer solicitação, enquanto o João deu extinção à resposta de solicitar água. Então, esse é um exemplo simples para tentar compreender reforçamento. Enquanto a reforçadores, né, para a gente compreender o que é reforçador para alguém ou não, eu preciso avaliar minuciosamente. Até porque o que pode ser reforçador para mim pode não ser reforçador para você. Então eu preciso avaliar se aquele item, se aquela consequência ela é reforçadora ou não para o indivíduo a que eu estou tentando elaborar algum tipo de procedimento, algum tipo de intervenção. Planejamento de reforçadores para intervenção. Gente, se eu sei que uma consequência reforçadora fortalece uma resposta, então eu tenho aí um excelente e importante recurso para intervenção. Vamos pensar que tem um repertório de comportamentos que a criança não está emitindo, ou se emite em baixíssima frequência. Então, compreendendo o esquema de reforçamento, eu consigo tornar uma resposta que antes estava em baixa frequência, torná-la mais provável de acontecer no futuro. Então é muito importante utilizar esses reforçadores ao nosso favor para ensinar novas habilidades para a criança. Até porque os reforços naturais de uma atividade às vezes não são tão reforçadores para a criança. Por exemplo, o reforço da leitura, né, de pegar um livro para ler, é a própria leitura em si. É o reforço natural, você se beneficiar daquela leitura. Assim como o reforço de escrever é a escrita impressa legível, né? Por exemplo, legível ou não é a escrita. Mas o que acontece? Esses reforçadores naturais, às vezes elas não são tão potentes o suficiente para manter aquela criança engajada naquela atividade. E até porque ela também pode receber essas consequências positivas de atividades escolares, de atividades terapêuticas, de atividades, enfim, atividades que vão beneficiar a criança, só que a longo prazo, muito tardiamente. Então eu vou precisar de reforços arbitrários, eu vou precisar de reforços que vão me ajudar a manter a criança engajada naquela atividade que não é tão divertida, não é tão prazerosa para a criança. Ah, Jabas, você quer deixar meu filho viciado em recompensa? Ou então você quer comprar meu filho com reforçadores? Isso será que não vai prejudicar ele no futuro? Gente, não é bem assim. Quando o analista do comportamento ele pensa em um esquema de reforçamento, ele planeja uma intervenção, ele também planeja formas de retirar gradualmente. Transferir as propriedades reforçadoras daquilo que é arbitrário, só que é muito prazeroso para a criança, para os reforços naturais da atividade em si. Só que isso não acontece da noite para o dia. O reforço arbitrário ele só está lá suplementando as consequências naturais. Em algum momento a gente quer que, ao apresentar temporalmente muito próximo, aquilo que é extremamente agradável, extremamente reforçador, legal para a criança, transfira aquelas propriedades legais, reforçadoras para o que é natural da atividade em si. Só que eu planejo isso para posteriormente eu ir retirando aos poucos. Né? Então essas consequências, por exemplo,
A criança acertou uma pergunta de uma determinada atividade e eu recompensei ela com um tablet. Né? O tablet geralmente é bastante reforçador para a maioria das crianças. Então, a consequência é reforçadora. Eu também jogo ali um reforço social, muito bem, que legal, que bonito, para que a sensação de receber aquele item agradável para a criança também seja emparelhado com os reforços sociais, né? O elogio, a atenção, a aprovação social. Então eu planejo para fazer também a retirada desses reforçadores que não são naturais. E seria o sistema de economia de fichas. Né? Eu até produzi um aqui de forma bastante artesanal, até porque eu gosto de produzir recursos que vocês consigam fazer em casa. Esse aqui é um tipo de sistema de economia de fichas. Eu vou já explicar como é que serve esse daqui. Mas o que acontece, gente? O sistema de economia de fichas ele é usado por analistas do comportamento para fazer manutenção de respostas, né? Fazer reforçamento de respostas. Muitas vezes o que acontece? Nem sempre a gente, ao manipular os reforçadores na terapia, ou quando eu estou ensinando um comportamento novo para a criança, às vezes eu não consigo reforçar todas as respostas com o que é reforçador da criança. Às vezes o reforçador da criança é comestível. Vamos supor que é jujuba. Só que à medida que eu vou reforçando os comportamentos corretos da criança, ela vai se saciando, ela vai ficando cheia. E aquilo que antes era reforçador vai perdendo o seu efeito reforçador, ela vai estar cheia. Então, quando eu estou cheio, o que acontece? Aquela comida pode se tornar até mesmo aversiva e não vai reforçar mais o comportamento da criança. Então, a utilidade do sistema de economia de ficha é bastante útil para manter a criança engajada dentro da atividade, né? Tanto para deixar uma resposta programada em alta frequência, como também diminuir algumas respostas indesejadas da criança, né? Mas o que acontece no sistema de economia de fichas, né? A ficha ela ganha propriedades reforçadoras, né? Eu falo fichas, mas não necessariamente precisa ser fichas. Pode ser carimbo, pode ser estrelinha, pode ser uma nota, pode ser... Enfim, a forma em que eu vou confeccionar esse sistema de economia de fichas também tem que estar aliada ao que eu quero ensinar para a criança e também ao perfil da criança em si, né? Porque eu quero também fazer com que aquele sistema de economia de ficha, a ficha em si, se torne um tipo de reforçador generalizado. Certo, Javas, agora eu decidi que vou implementar o sistema de economia de fichas. Por onde devo começar? Primeiro você precisa escolher os comportamentos-alvo. Você precisa determinar quais são os comportamentos que você quer deixar em alta frequência, quais comportamentos você quer reforçar para que eles aconteçam mais no futuro. Ou até mesmo quais comportamentos que estão tão frequentes que você deseja que diminuam de frequência. Então eu preciso determinar isso, eu preciso escolher o comportamento-alvo que eu quero atingir. Será que o meu objetivo é fazer com que a criança fique mais engajada em atividades escolares? Será que o meu objetivo é fazer com que a criança realize mais solicitações? Será que o meu objetivo é fazer com que a criança faça mais imitação? Enfim, determinado comportamento-alvo, eu preciso escolher também a consequência programada, o reforçador. Qual vai ser o reforçador para aquelas respostas da criança? Então eu preciso também escolher aquele reforçador que seja bastante prazeroso para a criança. Certo, gente, eu vou apresentar para vocês o meu sistema aqui de economia de fichas, que é com pregadores, que ele é bem improvisado. Não é para toda criança que esse sistema vai funcionar, até porque tem crianças que têm essa dificuldade motora fina de realizar esse movimento de pis. Então, nem todas as crianças, esse vai ser o tipo de modelo de sistema mais adequado. Mas eu vou apresentar como funcionaria esse daqui. Nesse caso, a criança precisaria emitir as 7 respostas, mas a princípio, no momento, no inicial, em que eu quero garantir que a economia de ficha vai ser reforçadora, primeiro eu vou ensinar para ela essa relação, de que ao emitir a resposta esperada, ela vai completar isso aqui e receber o reforçador final. Então, a princípio, eu tiro apenas um, tá aqui 6, e ela precisa completar o 7º. Então, eu crio uma condição para a criança emitir a resposta esperada, por exemplo, a criança fazer um tipo de pareamento, encaixar duas
peças iguais, dois estímulos idênticos. Ela emitiu a resposta e eu vou lá com ela. Isso, muito bem, você conseguiu. E eu vou lá pegar com a mãozinha dela e completar. Nossa, você completou as 7, muito bem, você é incrível. E logo em seguida, rapidamente, eu vou entregar esse reforçador. Então, gente, a princípio eu vou precisar fazer isso várias vezes. Eu vou fazer isso de forma bastante frequente até ela compreender essa relação de que ao completar os 7 pregadores, ela vai conseguir aquele reforçador. E depois, quando eu perceber que ela já está entendendo, já compreendeu, eu vou aumentando o nível de dificuldade. Por exemplo, eu vou tirar 2. Ela vai precisar emitir 2 vezes aquela resposta para conseguir o reforçador. E assim sucessivamente. São aproximações sucessivas. Então eu vou retirando gradativamente e aumentando a quantidade de respostas para receber esse reforçador final. Existe só um tipo de esquema de reforçamento? Não, gente, existem alguns tipos de esquemas de reforçamento, mas o critério de escolha desses tipos de esquemas de reforçamento, como reforçamento por razão fixa, né, onde eu determino a quantidade de respostas que a criança precisa emitir para receber o reforçador, ou esquema de razão variável, que eu vario a quantidade, eu faço uma variação da quantidade de respostas para receber aquele reforço. Se eu faço um tipo de esquema de reforço contínuo, então toda a resposta que a criança emite, ela precisa ser reforçada. Enfim, o critério é do terapeuta. É muito importante que o analista do comportamento da equipe, ele escolha esse tipo de esquema de reforçamento de acordo com a necessidade da criança e também de acordo com o que ele está querendo ensinar. Então é muito importante a gente pedir essa orientação para o analista do comportamento da equipe para dar aí um suporte em relação à escolha adequada do esquema de reforçamento. Então espero que esse vídeo tenha sido útil, tenha sido esclarecedor e qualquer dúvida eu estou disponível para responder. Então muito obrigado e até a próxima.